isso não tem como... Tá gravando, né, Jean? Esse dia vai ser bom. Não tem como contestar. Mas não tem como contestar isso. Tem. Não tem? Eu concordo com você inteiramente. E aí é isso. A gente tá vendo muitas pessoas morrendo agora por causa que não tem vacina, que a gente poderia estar começando a vacinar antes. Isso é uma escolha total e exclusivamente do Bolsonaro. Não, sem dúvida. Você tá certíssimo. E aí não tem como não falar que isso é um erro grotesco, que o cara, depois de um erro desse, não merece ser presidente nem do Conselho Estudantil. Igor, Bolsonaro é burro? Aquelas, né? Pra caralho. Cara, Pois é, mas assim, uma outra parada, assim, se a gente fosse ficar falando aqui de Bolsonaro, tem uma outra coisa que... Eu não votei nele porque eu não voto há muito tempo, essa é a verdade. Mas, cara, quando ele surgiu, o que me chamava a atenção era o lance dos ministérios técnicos e o lance do... Pois é, no fim das... Mas assim, eu gostei daí do papo. O papo assim foi interessante. Pô, então peraí, não vai ter tomar lá da cá? Mas aí um ano depois fudeu. Não, o papo do Bolsonaro tava certinho. Ele se alinhou ao Paulo Guedes. Tá bonita. Obrigada. Ele se alinhou ao Paulo Guedes, que é um cara com econômico. Se bem que o Paulo Guedes também caiu no meu conceito, assim, infinitamente. Não, tudo bem, mas aí os caras iam discordando dele. É o pesadelo da vida do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes é o liberal, né? É o pai dos liberais. E ele caiu num momento em que as pessoas precisam de ajuda. Ele tem que fazer exatamente tudo que é o contrário do discurso dele. O Paulo Guedes, ele não deve dormir à noite. Ou se ele dorme, é com muita bola. Mas ele poderia fazer... Você pensa num negócio desse? Mas ele poderia fazer as duas coisas. Ele poderia dar o auxílio que a gente precisa na hora e fazer as políticas liberais também. Tipo, privatizar uma porrada de coisa que tem que ser privatizada, mudar os tributos, né? É um sistema bizarro. Mas isso aí, cara, essa discussão é um negócio que é treta. Porque é muito setor com muito interesse diferente. Por exemplo, você tem o setor dos remédios e tal, que você tem uma tributação. Aí você tem outro setor da indústria que tem outra tributação. Aí você tem é muita coisa para encaixar no momento em que eles estão pensando, e obviamente eles têm que pensar em salvar a vida das pessoas, né? Para aprovar uma reforma que ela seja meia boca e que ela vá, por exemplo, matar um setor, e que é possível que aconteça, tipo de saúde. Por exemplo, uma proposta... Algumas propostas estavam rolando, né? Uma delas na Câmara. Essa proposta da Câmara, que foi apresentada, eu tenho que puxar na memória, porque foi tanta coisa de pandemia que veio em cima que a gente acaba esquecendo. Mas essa proposta, ela acabava encarecendo demais, por exemplo, o profissional liberal de saúde, o cara que tinha um consultório e que tinha que contratar pessoas, ele ia pagar muito mais para manter essas pessoas. Então, não compensava para ele ter funcionários, e aí, para os hospitais que terceirizam, ia criar um impasse muito grande. Então, assim, são vários detalhes, e os setores são muitos. A gente está falando só de saúde. Você pensa isso na indústria, na coisa automobilística, na construção. É muita coisa. A economia é formada por, né, muitas peças. Mas aí para mim, quando você fala isso, sabe o que me soa? Mano, a verdade o sistema tá todo comprado pelas grandes empresas, entendeu? E eles não vão mudar isso, porque eles estão mamando na teta desse sistema que fode todos nós. Então é isso, desista. Mas não é um pouco isso? Caralho! Ai, por isso que tinha que ser um tijolo pra quebrar essa porra toda. Tinha que todo mundo sair perdendo. E aí tu acreditou no tijolo? Não, eu não acreditei. Eu falei, eu prefiro um tijolo do que uma metralhadora, entendeu? Uma sniper mirada pra casa do brasileiro. Leandro, não acho que quem ganhar ou quem perder... Vai ganhar ou vai perder. Pois é, agora a gente tá entendendo da Dilma, né? Cara, essa daí, pedalada, cara. Mas, enfim. Tadinha da Dilma. Eu queria conversar com a Dilma um dia. É uma boa. Mas também. Ela não quer vir. Não? Vocês já chamaram? Já chamamos, já. Eu não sei, já? Já. Eu pedi pro Serginho, pelo menos. Tá bom. É porque assim, o Lula. O Lula que foi lá conversar com o Reinaldo. Com o Reinaldo. Essa outra capotada do planeta, né? Capotada do planeta? Mano, porque o Reinaldo, ele é um crítico do PT, assim, ó, a carreira inteira dele. Eu me lembro, assim, de ouvir o Reinaldo em programas de rádio, chavando o PT de todas as formas possíveis e imagináveis. Ele era né? E agora, nos últimos tempos, depois do processo
Para de que mexer foi? nessa porra, tá fazendo barulho. Ah, foi mal. Sério, eu não tava ouvindo. Cara chatão. Mas enfim. Ele tava assim. Silêncio, eu tô tipo eu com o cabelinho né? branco ali dele. Não, então, e aí, com essa história do processo do Moro, né, da parcialidade do Moro, e de querer o Moro julgar os processos do Lula, e não são processos que deveriam ter sido julgados em Curitiba, o Muita Reinaldo... coisa feita errado, né? Então, uma sede, um anseio ali de... Prendeu o cara. Então, aí a gente fica na dúvida, né? Se é o anseio de prender o cara e tirar essa peça politicamente, ou Sério, você essa fica nessa coisa dúvida? ingênua... Então, não, pra mim tem a coisa ingênua do vamos acabar com a corrupção no Brasil. Tem gente que acredita nisso ainda, né? Que, tipo, vamos acabar com a tipo, esse argumento vamos acabar com a corrupção do Brasil. Primeiro, a gente começa com meus inimigos políticos. Vamos tirar de cena a pessoa que tem possibilidade de ganhar, né? E aí, só que aí é a capotada do planeta. O Reinaldo é um crítico do PT de tantos anos, e aí ele fez essa entrevista com o Lula que, cara, foi fora? Foi, E ele não chega... Só quer aprender uma forma de trabalhar em casa através do YouTube, sem precisar aparecer e receber comissões todos os dias dessa forma aqui, ó. Olha só quanto que eu já estou conseguindo aqui trabalhar em casa através da internet. Olha, por dia eu consigo aí 802, 629, 565, ou seja, o que eu trabalhava em um mês, eu consigo em um dia hoje trabalhando através do YouTube, em canal de nicho, em review, enfim, eu ensino tudo isso no meu treinamento que eu vou deixar aí embaixo. Clique no link da descrição para você saber mais. Valeu! Cheguei a assistir, mas ele foi ferrenho as perguntas? Não, o Reinaldo, ele é muito gentil, normalmente, quando ele faz entrevistas em geral, assim. Então, ele foi educadíssimo. Não, mas fez as perguntas difíceis. Não, ele falou muito mais sobre o lance do processo, todo o procedimento que levou o Lula à cadeia e tal. Mas não falou sobre o PT, Não. sobre isso. Entendi. Até porque foi bem curto. Quanto tempo? 1h20. 1h e pouco, é. Com intervalos. Entendi. Lula, se um dia você vier aqui, sabe que vai ser bastante tempo. Nossa, eu vou estar cara. bêbado e chapado e as perguntas vão ser loucas. Não, tem várias coisas que eu quero saber. Por exemplo, cara, qual que é o projeto do PT nesse momento? Coisas mais que tem a ver com hoje. Com a gente, com a né? gente. Assim, como é que isso vai mudar? Tô mais preocupado com isso. Não Nossa, quero saber mas como é o que foi a cara, noite dele na cadeia. Ele Todo deita e respeito. rola, cara. Se tem uma pessoa que tem capacidade né? Dialogar, de falar. Nossa senhora. Ele é eu já comunicador. trabalhava na rádio quando ele foi presidente e tal, né? Nos 2 mandatos. Eu lembro que, assim, a gente cobria os discursos. Era uma coisa divertida. De ouvir, ixi. Eu acho que ele fazia igual você, de vez em quando. Eu acho que ele tomava... Tem essa fama aí, né? Tem. Então, é um cara do povo também. Aí ele chegava e falava um monte de coisa arada. E era divertido. Aí agora você vai, sei lá... Cara, pior que o Lula, Eu ele não é quero ficar carismático falando mal mesmo. do- Na dos época discursos. que